Olá, tudo bem? Se você está acompanhando o nosso canal, você percebeu que estamos construindo o conhecimento sobre língua portuguesa seguindo a ordem natural da nossa gramática. Já estudamos fonologia, já estudamos morfologia e já estudamos análise sintática do período simples. Hoje vamos começar a falar do período composto e vamos falar dos processos de coordenação e subordinação. Continuando então nosso programa de língua portuguesa, na parte de sintaxe, vamos para a aula 1, em que faremos uma introdução sobre a análise sintática do período composto. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse material, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá então! No começo do nosso programa de análise sintática, nós vimos a diferença entre frase, oração e período. Vamos relembrar. Frase é o enunciado que contém significado completo. Quando dizemos olá ou todos pela alfabetização, ambos são exemplos de frases. Olá é uma palavra só, mas tem sentido completo, e todos pela alfabetização já é um conjunto de 3 palavras, também formando o enunciado com sentido completo. Quando dizemos eles compraram um carro, estamos aqui formando uma frase também, pois esse enunciado tem significado. Só que, diferente dos dois anteriores, esse enunciado possui um verbo, o verbo comprar. Quando formamos uma frase, ou seja, quando formamos um enunciado com significado completo e ele contém um verbo, essa frase pode ser chamada de oração. Ou seja, uma oração é uma frase que contém verbo. O pescador jogou a rede. Choveu muito mês passado. Ambos aqui são exemplos de orações. Temos na primeira o verbo jogar e na segunda o verbo chover. Agora, as orações podem ser agrupadas em períodos. Então, o período é uma frase constituída ou de uma ou de mais orações. Quando eu digo meus pais viajarão amanhã, eu tenho apenas o verbo viajar. Então, nessa frase, nós temos apenas uma oração. Temos um período, então, constituído de uma oração apenas. Agora, quando eu digo eu trabalho de dia e estudo à noite, tenho aí dois verbos, o verbo trabalhar e o verbo estudar. Neste caso, essa frase é constituída de duas orações, ou seja, temos aí um período composto de mais de uma oração. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Agora vamos falar sobre o período. Período, então, é a frase constituída ou de uma ou de mais de uma oração. Quando nós temos apenas uma oração, estamos diante de um período simples. Por exemplo, a abelha picou o menino. Aqui temos apenas o verbo picar, então aqui temos apenas uma oração. Isso aqui é um período simples. No período simples, temos uma oração chamada de oração absoluta. Então lembre-se, quando temos apenas um verbo, temos apenas uma oração, estamos falando do período simples e a oração é chamada de oração absoluta. Agora, no período composto, nós temos mais de uma oração. Veja o exemplo. Os meus amigos organizaram uma campanha e todos os vizinhos doaram roupas e alimentos. Você consegue identificar os verbos aqui nesse período? Bem, aqui temos os verbos organizar e doar. Então, temos duas orações, tratando-se então de um período composto, formado de mais de uma oração. Agora, compare os seguintes períodos compostos. Eu quero que você estude bastante. Estude bastante, você terá muitas oportunidades. Vemos que aqui, em ambos os períodos, nós temos duas orações. Na primeira, eu quero que você estude bastante, temos o verbo querer e o verbo estudar, duas orações. Na segunda, estude bastante, você terá muitas oportunidades. Temos o verbo estudar e o verbo ter. Também temos duas orações. Mas agora vamos pensar em como essas orações se relacionam para formar o período composto.
No primeiro exemplo, eu tenho eu quero que você estude bastante. Separamos aqui as orações. Analisando a primeira oração, eu quero. Eu é o sujeito, querer é o verbo. Só que o verbo querer é um verbo transitivo. Ele exige um complemento para que a oração tenha significado completo. Eu quero o quê? Eu quero que você estude bastante. Você consegue perceber que a segunda oração funciona como se fosse um objeto direto do verbo querer da primeira oração? Percebeu? Então, quando uma oração funciona como termo sintático de outra oração, a gente diz que o período é formado por subordinação. Neste caso, nós temos eu quero como a oração principal e que você estude bastante como uma oração subordinada, pois ela funciona como um termo sintático, neste caso como objeto direto, da oração principal. Agora, no segundo exemplo, estude bastante, você terá muitas oportunidades. Temos aqui a oração estude bastante e temos a outra oração, você terá muitas oportunidades. Note que na primeira oração, estude bastante. Nós temos aqui um sujeito oculto, você. Temos o verbo estudar, que é um verbo intransitivo, e temos bastante, que é um adjunto adverbial de intensidade, ou seja, essa oração tem sentido completo. Agora, analisando a segunda, você terá muitas oportunidades. Você é o sujeito, terá muitas oportunidades é o predicado. O verbo ter é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, e o complemento dele é oportunidades. Oportunidades é o objeto direto desse verbo. Muitas aqui está intensificando, aliás, desculpe, muitas aqui está acompanhando o substantivo oportunidades, é um adjunto adnominal. Então percebam que tanto a primeira oração quanto a segunda oração, elas funcionam independentemente uma da outra. É como se a primeira oração e a segunda oração só tivessem sido colocadas uma do lado da outra. Ou seja, elas não têm essa relação de uma ser termo da outra. Portanto, aqui nós temos orações que são sintaticamente independentes. E neste caso, o período é formado por coordenação. Na coordenação, uma oração é chamada de coordenada e a outra oração também é chamada de oração coordenada. Percebeu então a diferença entre subordinação e coordenação? Para ficar mais claro, vamos continuar a explicação na nossa aula. Vamos falar sobre a formação do período composto. Nós temos dois processos de formação do período composto: a coordenação e a subordinação. Na coordenação, as orações não dependem sintaticamente uma da outra, ou seja, elas são sintaticamente independentes. Já na subordinação, as orações dependem sintaticamente uma da outra, ou seja, uma oração é termo da outra oração. Vamos aos exemplos. Ele assinou a carta e dobrou-a. Temos aqui as duas orações separadas. Quando eu digo ele assinou a carta, ele é o sujeito, assinou é o verbo transitivo direto e a carta é o objeto direto. Pronto, a oração está funcionando aqui com o sentido completo. E dobrou-a. Aqui nós temos o sujeito oculto, ele. Dobrou é o verbo transitivo direto e o a é o nosso objeto direto também. Então, a segunda oração funciona independentemente da primeira e a primeira funciona independentemente da segunda. Elas não têm nenhuma relação sintática, nenhuma é termo sintático da outra. Então, aqui temos um período formado por coordenação. Então, a primeira oração é chamada de oração coordenada e a segunda também é chamada de oração coordenada, certo? Então, na coordenação, as orações não dependem sintaticamente uma da outra e ambas as orações serão chamadas de oração coordenada. Já na subordinação, vamos ver o exemplo. Ela leu a carta quando a recebeu. Perceba o seguinte, ela leu a carta. Ela é o sujeito, ler é um verbo transitivo direto, a carta é o objeto direto. Então, a primeira oração tem sentido completo, maravilha.
Mas perceba, quando a recebeu, é uma oração que dá a ideia de tempo, dá a ideia do momento em que ela leu a carta. Ou seja, a segunda oração está funcionando como se fosse um adjunto adverbial de tempo da primeira. Ou seja, a segunda oração depende sintaticamente da primeira. Ela é um termo da primeira oração. Ela é como se fosse o adjunto adverbial de tempo da primeira oração. Neste caso, nós temos uma subordinação. A primeira oração é chamada de oração principal. Por quê? Porque a segunda só existe porque existe a primeira. E essa oração principal, ela neste caso tem sentido completo. É a segunda oração que funciona como um termo sintático da primeira, nesse caso como adjunto adverbial de tempo. Então essa aqui é a nossa oração subordinada. Só que preste atenção, nem sempre vamos encontrar essa ordem. Nós podemos ter a oração subordinada vindo antes da oração principal. Então, não crie na sua cabeça a regra de que a oração principal sempre vem antes da oração subordinada, ok? Podemos ter aí essa ordem invertida. Resumindo o que vimos até agora, nós temos dois processos de formação do período composto, a coordenação e a subordinação. Quando as orações não dependem sintaticamente uma da outra, nós temos a coordenação. Quando uma oração é termo sintático da outra, ou seja, quando ela depende sintaticamente de outra oração, aí nós temos a subordinação. Neste caso, uma será chamada de oração principal e a outra, que será o termo sintático da oração principal, será chamada de oração subordinada. Agora uma dica. Coordenação ou subordinação? Como é que a gente avalia que um período composto é formado por coordenação ou subordinação? Bem, a gente vai identificar as orações, e nós identificamos as orações a partir da quantidade de núcleos verbais, né? Então, veja bem. Ela precisa que nós a ajudemos. Nós temos aqui o verbo precisar e temos o verbo ajudar. Temos dois núcleos verbais. Se temos dois núcleos verbais, temos duas orações. Legal! Já identifiquei as orações aqui. Comemos, mas não bebemos. Temos aqui o verbo comer, temos o verbo beber. Legal! Se temos aqui dois núcleos verbais, temos também duas orações. Já deixei aqui ambas separadas. Agora, eu vou verificar as relações sintáticas entre as orações. Lembrando, se as orações forem sintaticamente independentes uma da outra, temos a coordenação. Agora, se uma oração funcionar como termo sintático da oração que a segue ou que vem antes dela, aí nós teremos a subordinação. Eu vou te dar aí 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar identificar nesses dois períodos compostos aqui, onde temos coordenação e onde temos subordinação. Pause o vídeo e tente fazer esse raciocínio. Maravilha! Vamos então prosseguir com a nossa explicação. Retomamos aqui as nossas orações. Ela precisa que nós a ajudemos. Comemos, mas não bebemos. No primeiro caso, ela precisa. Legal, mas ela precisa de quê? O verbo precisar é um verbo transitivo e indireto. Para que essa oração tenha sentido, eu preciso de um objeto indireto. Então, ela precisa de quê? Disso aqui, ó, que nós a ajudemos. Você percebeu que essa segunda oração funciona como objeto indireto da primeira? Se você conseguiu perceber isso, você notou, então, que essa oração aqui é uma oração subordinada e que a primeira oração é a oração principal, ou seja, que aqui nós temos o processo de subordinação. Agora, quando eu digo comemos, mas não bebemos, comemos. Legal, isso aqui tem sentido completo, eu não tenho nenhum complemento aqui necessário, mas não bebemos. Aqui nós temos o sujeito oculto eu, temos o verbo beber, que nesta oração é o verbo intransitivo, temos aqui um adjunto adverbial de negação, não. Ou seja, essa oração aqui tem sentido completo também e não depende da primeira, né? Você vê que uma não é termo sintático da outra. Ou seja, aqui nenhuma oração exerce função sintática em relação à outra. E neste caso, ambas são orações coordenadas.
Portanto, no primeiro caso, nós tivemos uma subordinação, ou seja, o período composto está formado por uma oração principal e uma oração subordinada, sendo que a oração subordinada é um termo sintático exigido pela oração principal. E no segundo período, nós temos o processo de coordenação, em que ambas as orações não exercem função sintática uma em relação à outra. Tá, e aí fica aquela grande pergunta: para que nós estudamos período composto? Bem, no início da análise sintática do período simples, eu expliquei para você que a análise sintática, praticada como um meio e não como um fim, ajuda o estudante a melhorar sensivelmente a organização da sua frase. Então, o professor Otto Moacir Garcia, no seu livro Comunicação em Prosa Moderna, ele nos coloca essa reflexão, que a gente estuda análise sintática para organizar melhor a frase. Então não é ficar decorando coordenação, subordinação, oração principal, oração subordinada, orações coordenadas. Esse decorar, ele é necessário para que a gente se familiarize com a matéria, mas nós precisamos ir além disso. Não é simplesmente decorar, memorizar, mas também aplicar nos nossos estudos e na nossa vida diária esse conhecimento. Por exemplo, pense, se a análise sintática ajuda a melhorar a organização da sua frase, como é que a gente pode então aplicar isso aqui no dia a dia? Bem, a análise sintática vai ajudar melhor a organização da frase, ou seja, ela vai ajudar a gente a compreender melhor os parágrafos nos textos. E aí pense bem, se eu compreendo melhor os parágrafos que compõem os textos, isso vai me ajudar na interpretação de textos, seja no dia a dia, quando eu preciso ler um livro, ler um documento, um e-mail, ou durante uma prova, em que eu preciso entender os textos para responder corretamente às questões. Mas além de compreender melhor os parágrafos e, portanto, os textos, a análise sintática também vai me ajudar a formar parágrafos melhor elaborados, ou seja, se eu conseguir escrever parágrafos melhor elaborados, com uma estrutura mais inteligível, mais lógica, mais racional, automaticamente eu vou melhorar a minha produção textual. Isso no dia a dia vai me ajudar a me comunicar melhor com as pessoas, a escrever melhores e-mails e cartas ou documentos na empresa onde eu trabalho, ou ainda durante uma prova, vai me ajudar quando essa prova tiver redação, por exemplo. Então, para que a gente estuda análise sintática, seja do período simples ou seja do período composto? A gente estuda basicamente para compreender melhor os textos e para produzir textos melhor elaborados. E isso ajuda a gente em um monte de coisas na nossa vida diária. Então, assim, entenda que no primeiro momento vai ter aquele estudo meio decoreba, né? A gente vai ter que guardar as classificações das orações, os processos de formação do período composto, subordinação, coordenação. Legal, não vou mentir para você, é necessário esse primeiro esforço. Mas depois desse primeiro esforço, eu vou começar a entender melhor os textos que eu leio e a produzir textos melhores para as outras pessoas. E assim eu vou poder melhorar as minhas propriedades de comunicação. Ok? Então é para isso que a gente tem que estudar análise sintática. E aí, o que é necessário saber para estudar período composto? Bem, nós passamos pela fonologia, em que vimos os sons das palavras, depois nós passamos pela morfologia, em que nós estudamos a classificação morfológica das palavras, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Legal. Só que aí depois a gente começou a estudar as palavras nas orações. E é esse conhecimento que é necessário para poder estudar o período composto. A gente tem que saber quais são os termos essenciais da oração, quais são os termos integrantes da oração e quais são os termos acessórios da oração. Lembrando que os termos essenciais são o sujeito e o predicado, e aqui também nós estudamos a transitividade de verbos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Depois, quando nós estudamos os termos integrantes, nós estudamos o objeto direto, objeto indireto,
complemento nominal e agente da passiva. E por último, nós estudamos os termos acessórios da oração: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Gente, tudo isso aqui é necessário para que eu possa estudar período composto. Não estou mentindo para você. Estou dizendo que para que você consiga entender os processos de coordenação e subordinação, você tem que entender quais são os termos essenciais da oração, quais são os termos integrantes da oração e quais são os termos acessórios da oração. E veja, é bastante coisa, não é? Pois é. Para cada item desse aqui, a gente fez um vídeo específico anteriormente a essa introdução do período composto. Então, se você ainda está com dúvida, faça uma revisão, né? Então, quer dizer que eu tenho que saber toda a análise sintática do período simples para estudar período composto? Sim, amiguinho, exatamente. É muita coisa? É, mas você já passou por isso alguma vez. Então, se você nunca estudou, você tem os vídeos aqui desse canal e as gramáticas aí disponíveis para fazer o seu estudo. E se você já estudou isso alguma vez, nós fizemos um vídeo de revisão antes de começar esse vídeo de introdução do estudo do período composto. E aí a minha pergunta como professor é: será que você vai usar os vídeos deste canal para fazer a revisão? Eu espero que sim. Eu estou produzindo esses materiais para te ajudar a entender melhor como funciona a gramática de língua portuguesa. Faça então uma revisão dos termos da oração, os essenciais, os integrantes e os acessórios, para que a partir da próxima aula você comece a entender como o período composto é formado, ok? Chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Faremos um breve resumo do que a gente viu até aqui, para que você possa então retomar os seus estudos e com tranquilidade lidar agora com as orações coordenadas e subordinadas. No início da nossa aula, nós falamos sobre frase, oração e período. A frase é qualquer enunciado que tenha significado completo, a oração é a frase constituída com verbo e o período vai ser a frase constituída ou de uma oração ou de mais orações. Quando o período é formado por mais de uma oração, nós estamos diante do período composto. E o período composto, ele surge por meio de dois processos, ou da coordenação ou da subordinação. A coordenação é o processo no qual as orações são sintaticamente independentes uma da outra, ou seja, temos apenas orações coordenadas. Já no processo de subordinação, temos orações em que uma oração é termo sintático da outra. Essa oração é chamada de oração subordinada e a outra oração é chamada de oração principal. No próximo vídeo, nós estudaremos as orações coordenadas. Portanto, vai ser legal que antes do próximo vídeo você faça aquele resumo e aquela revisão que eu ali no último momento aí da nossa aula reservei aí para discutir com você a importância dele. Então faça esse resgate, né? Aqui com o nosso canal ou com a sua gramática. E se você está gostando dos nossos materiais, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado, né, dos próximos materiais que a gente colocar aqui, tá bom? Então desejo a você uma boa revisão, bons estudos, espero estar te ajudando e espero te ver na próxima aula também, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau!